Olá, estamos começando mais um Connect Cash. Eu que já estava saudade aqui dessa mesa, onde a gente troca muita experiência com os nossos convidados. E eu tenho certeza que você que está do outro lado está ansioso para saber o assunto que a gente vai tratar hoje. Para falar um pouquinho sobre um assunto legal, que é sobre licitações, empreendedorismo, oportunidades de negócio e, por que não, melhora no financeiro e no sucesso profissional, nós trazemos uma pessoa muito especial, que é o Dr. Helder Normandi, que é empreendedor e licitante, para explicar para vocês o que dá para fazer, o que não dá, as oportunidades que tem no nosso estado e, por que não, também as oportunidades que tem aí em todo esse Brasil aí enorme que a gente tanto ama. Helder, seja muito bem-vindo ao Connect Cash, é um prazer tê-lo aqui e eu quero desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite. Há muito tempo eu já Prazer queria todo meu você amigo. aqui para falar sobre esse assunto. E a gente sempre começa, Helder, com a seguinte pergunta. Afinal, quem é Helder Normandi? O que levou você para as licitações? Fala um pouquinho para a gente aí da sua trajetória. Resumindo, cara, a gente começou a trabalhar ainda no segmento de licitações ainda na lei antiga, né? E atualmente, enquanto empreendedor agora, né, nessa etapa desde 2021, a gente hoje está participando de uma forma mais ativa com a lei nova, no caso a 14.133, que é uma lei que ainda gera algumas discussões, ainda gera algumas dúvidas, interpretações e fazem com que essa curiosidade ela seja contínua de quem está inserido nesse meio, para quem quer entrar no ramo da licitação, quem quer ser consultor, e oportunidade é o que não falta. Só para falar um pouco em relação à oportunidade, às vezes as pessoas falam de licitação, como é que eu fico sabendo? A gente tem licitação diária no Brasil inteiro. Tem dias que a gente tem mais de 1000 licitações no Brasil. E a gente tá deixando dinheiro em cima da mesa. Caramba, é muita coisa, Helder. E eu fico feliz em tê-lo aqui. Até, gente, eu me coloco na posição também de empreendedor e de uma pessoa que é aspirante a grandes oportunidades. Helder, você tocou que tem a licitação, né? A lei antiga com a lei nova, que é o que eu acho que gera muita dúvida, principalmente para a gente que é iniciante nesse segmento. Quando a gente vai procurar materiais, estudar um pouquinho sobre licitação, a gente se depara ainda com alguns materiais desatualizados. E eu percebo que as pessoas que participam de licitação, que são acompanhadas por profissionais como você, têm uma certa facilidade porque não precisa se preocupar tanto em distinguir, né, o que ainda se aplica, o que não dá mais para aplicar. Mas em resumo, eu queria saber, qualquer pessoa pode licitar? Tem que ser pessoa jurídica? Tem que ser alguma personalidade jurídica específica? Explica pra gente como é que funciona esse mundo aí da licitação. Pois bem, Kennedy, hoje você tem que definir o que você realmente quer. Ei, Helder, eu quero ser licitante. Aí já é o primeiro passo. Como você quer atuar? Eu vou querer atuar como consultor, como empreendedor. Então você tem essas duas possibilidades. Para o empreendedor, logicamente que você tem que fazer todo aquele rito, que é o quê? Correr atrás dos órgãos responsáveis, abrir o seu CNPJ e dar prosseguimento no restante dos procedimentos. Em relação ao consultor, né, para você que está descapitalizado inicialmente, eu acho que é a oportunidade principal, né? Você pegar, começar a conversar com amigos, às vezes parentes, às vezes um local que você trabalhou, mas que você saiu pela porta da frente, que isso é muito importante, que é o fato de que você chegar e explicar a situação para o gestor, saber se ele já conhece, se ele tem o interesse de estar participando, porque é um capital a mais. Você sabe o dia que recebe, você Bacana. sabe a entrega, você sabe todo o rito, porque o edital ele é bem redondo, entendeu? Bacana, então quer dizer que se você, por exemplo, pegar com um exemplo aqui bem tranquilo. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, da área da saúde, né? Vendo ali equipamentos, materiais, eu tenho o meu público ali que geralmente ou é atacado, ou é varejo. Eu também posso ter essa terceira fonte de receita, que seria a licitação? Kennedy, eu acho que para empresas que trabalham com material de limpeza, os insumos no caso, né? Material descartável, material médico hospitalar, né? O medicamento, é uma oportunidade, como é que eu posso dizer, inimaginável para essas empresas que estão fora do mercado, porque todos os dias tem licitação no segmento de saúde, no segmento de limpeza, no segmento de insumo, no segmento de descartável, material de expediente. Você imagina o que se é vendido de papel no país: clipe, grampo, grampeador, pasta.
Tô dando esses Uhum. itens. Luva de procedimento, touca, seringa, agulha, garrote, enfim. É um Top. mundo muito amplo. Sem falar da prestação de serviço. Porque hoje você tem modalidades de prestação de serviço, né? Como o pessoal que trabalha no digital, né? Então, muitas vezes, as empresas precisam dessa prestação de serviço. Um tribunal precisa de uma prestação de serviço. Um órgão como um Detran, como uma Secretaria de Fazenda, ela não tem o setor específico para ela não fazer a contratação daquele funcionário, mas ela contrata uma empresa especializada dentro daquele edital que atenda todo o normativo e as funções que essa empresa presta para o público. Ó, você citou uma coisa interessante aí, né? Essa questão da contratação de serviços. Eu trabalho nesse segmento de empreendedorismo e marketing há um bom tempo. E aí me interessei em entender esse mundo da licitação. E eu imaginava, Helder, que para participar de editais como esse, eu teria que ser, por exemplo, um ME. Um exemplo, ou então com faturamento ali acima de 300 mil. E eu me deparei com algumas situações que dizia que se eu fosse MEI, eu poderia participar. Existe realmente essa possibilidade de eu, como MEI, por exemplo, participar de uma licitação? Na realidade, é a porta de entrada, né? Eu costumo dizer que você tem que começar devagar. Se você já nasceu com como é que eu posso dizer, com a estrutura, se você já tem essa estrutura ao seu redor, ótimo, show. Mas se não, se você está começando, você, cara é jovem com 18, 19 anos, eu quero empreender, não tenho um saco para estudar para concurso, desculpa o termo, não é? Mas não é a minha praia, então o que acontece? Esse cara vai começar a estudar sobre licitação. Não, para você trabalhar com licitação, você precisa ter empenho, rotina e disciplina, né? É o principal. Precisa ser formado? Não, especificamente, a não ser que você seja prestador de serviço, né? Entendi. Por exemplo, hoje a gente tem uma modalidade, né, o Contrata Mais Brasil, que ele é totalmente desburocratizado, né? São valores de até R$ 12.400, que o dinheiro cai na conta do prestador de serviço numa rapidez extrema. E o município, ele necessita muito desse tipo de serviço. Imagine, limpeza de ar-condicionado de uma escola. Às vezes é uma escola pequena, tem 8 ar-condicionados, para que ela não faça um processo licitatório grande que envolva um mês, quando você vai para as diligências. Então, o que ela faz, de uma certa forma? Ela fortalece o microempreendedor, fortalece a economia e desburocratiza todo o processo, numa ação só. Caramba, que legal. É interessante. Agora vamos lá. Entendi, R$ 12.000. O MEI, ele tem ali o seu teto de faturamento, que, salvo engano, né, de 81 mil 81 mil, né? anual. Todo ano ele é Anual. corrigido, mas é 81 mil. O que que acontece, por exemplo, se eu pego 10 licitações dessa daí? Porque aí já daria 120 mil. Porque assim, a gente, vamos sonhar, né? Se vamos sonhar alto. Tá certo. Eu sempre costumo dizer, não, se você vai sonhar em ser jogador, sonhe em jogar no Real Madrid. Sim. Pô, né? Ou no Flamengo, que teve grande performance aí. Eu vou me abster. Vamos lá, pra frente. Então, o que eu digo, o regime jurídico, ele penaliza, né? Então, ultrapassar esse teto de 81 mil, e você, muitas vezes, quando você não paga a multa, hoje o regime jurídico já é mudado automaticamente na própria tributação. Então, você paga a multa, paga retroativo do tempo que você mudou e não informou. Então, é muito melhor você... peguei minha primeira licitação e você vislumbra que vai conseguir ultrapassar esse teto de uma forma, digamos, no espaço curto de tempo. Pega esse primeiro dinheiro, formaliza a tua empresa, muda o perfil, porque você tem 81 mil como MEI, né? Você você pode ter no máximo uma carteira assinada. Sim. Né? Então, quando você vai para ME, o teu piso já muda, né? Você pratica mais do que triplica o teu valor, porque ele vai para 380 mil de faturamento. Entendam, faturamento não é aquele que você vende, é aquele que você compra, é aquele que você vende, né? Porque às vezes tem gente que fica nessa dúvida, principalmente o MEI, que é o público que a gente está falando aqui. Sim. Né? Então ele diz, não, o que você compra de nota fiscal e o que você vende com nota fiscal, isso é o teu faturamento, né? Então, mudei agora para ME, 380 mil. Eita, eu vou faturar 1 milhão esse ano, né? Então, se você chegou ali naquela base do 300 mil, no mês de maio,
corre para mudar para EPP, porque o teu piso vai aumentar para 4 milhões e 800, né? E aí? E aí que você continua com alguns benefícios. Por exemplo, tem licitações hoje que elas têm um percentual exclusivo para MEI, ME e EPP. Caramba, então isso, ou o percentual do total ou o valor. Né? Sendo que dentro desse universo você tem a questão da documentação, você tem prazos diferenciados das empresas de médio porte e de grande porte. Né? Então tudo isso dentro desse mundo de licitação, como eu digo, ele gera muita curiosidade, mas você se apaixona por esse mundo. Bacana, então eu percebo, Welder, que a gente tem aí duas grandes oportunidades facilmente visível, né? Que seria você estudar estudar a licitação para se tornar ali a pessoa que vai prestar esse serviço como consultor para empresas que têm interesse em realizar essas licitações, ou se você tem uma empresa, você também concorrer, né, essa via aí lucrativa de colocar a sua empresa à disposição para concorrer às editais de licitação, correto? Correto. Vamos lá. Consultor ele pode estabelecer, né, dentro daquele ciclo de amizades, ou então apresentar um projeto, e todo vendedor ele tem que ser persuasivo. Sim. Não é? Então o que acontece? Esse vendedor vai apresentar a proposta dele, né? E dizer, rapaz, é o seguinte, hoje eu presto esse serviço, gostaria de saber se você tem o interesse e a gente quer se colocar à disposição. Helder, como é que vai ser a monetarização disso? Tudo na vida é negociável. Sim. Tem gente que vai fazer, né? Eu já consultores que trabalham de forma contínua e aqueles que trabalham pontualmente. Os valores é cada um que acerta. Eu recomendo, né? Porque com os clientes que eu tenho, a gente trabalhava 5% do valor bruto. Eita, mas é muito. Beleza. Mas é o preço que o mercado paga, entendeu? Eu vou começar... Isso consultor, né? Porque o empresário ele vai estar, digamos que livre, entre aspas, de ter que o jurídico dele tenha que acompanhar o processo, porque muitas vezes o consultor ele é quem vai ficar na frente do computador na hora que aparecem as diligências, na hora do chat, na hora das intervenções. Entendi. Ele é quem vai acompanhar a documentação das outras empresas, porque dentro dos editais existe a questão de classificação e desclassificação. Então, a partir das diligências, que é onde você vai fazer uma triagem da documentação daquele seu concorrente, que às vezes dá o preço menor do que o seu, a proposta, não quer dizer que ele vai ganhar. Porque se ele tiver com alguma documentação já perde, né? atrasada, você já desclassifica ele automaticamente. Entendeu? Isso é muito recorrente no mundo de licitação. Então, outra recomendação em relação, pessoal, quem quer começar, começa como consultor. Mas eu não quero ser consultor. Vai como MEI. 72 horas você está com a sua empresa, sua inscrição estadual, aqui do Piauí. Pode correr lá no Sebrae. Né? Lá não tem dificuldade para isso. E depois, você pode vender serviço? Pode. Como é que eu começo? Vai lá no Contrata Mais Brasil, você tem esse piso de 2.000 e 2.400, dinheiro cai rápido, entendeu? As outras licitações, elas vão ter um prazo, porque você tem que fazer a entrega, a partir da entrega que vai contar o prazo de pagamento. Muitas vezes não é só uma entrega, né? Então 2 ou 3 vezes, então isso faz diferença no teu lucro, porque quando é em outro estado, o frete tem que estar incluso no teu preço final. Sim, e ele vai consumindo aquilo que é teu lucro. E a gente tem muita coisa para falar disso, então acho que o tempo é pouco, cara. Então, pessoal, para vocês aqui, e agora eu vou olhar para cá, né? Que estão pensando em entrar, que estão vislumbrando entrar nesse mundo de licitação, a gente vai disponibilizar o nosso e-book, né? Principalmente para você que é MEI, né? Que é microempreendedor individual, que está começando a vida, quer capitalizar, está deixando dinheiro na mesa, porque o maior cliente do Brasil é o governo. Não deixe essas oportunidades. Comece se cadastre primeiramente no Compras Gov, que é o portal nacional. Depois você vai melhorando, vai otimizando suas rotinas, né? Procurando os portais pagos, porque dentro desses portais pagos é onde você vai diminuir a tua concorrência, né? Porque como o cara tá pagando, então eles não. Então, sim, aqui é só quem tá pagando que vai ter acesso a essa informação. Então faz parte do processo. Profissionalizar a função de licitante é importante.
Mas como é que eu vou profissionalizar a função de licitante? Você que é o licitante é que tem que se profissionalizar. O conhecimento, ele tá aí, ele não é de graça, né? Mas o seu empenho é. Bacana, a sua força bacana. de vontade, ela é. A sua transpiração, ela tá aí para você. Então, o seu resultado é o quê? Teoria e transpiração. Só que é mais transpiração do que teoria. Excelente. Welder, eu participei recente agora no Nordeste de um evento chamado Neon, né? Que várias empresas de tecnologia se reuniram e tiveram várias rodadas de palestras. Eu assisti uma do Walter Longo, né, que ele trouxe um assunto maravilhoso e que o tempo era muito curto para ele abordar tudo o que ele conseguia, né? E ele disponibilizou um e-book, cara, e assim, foi surreal. O e-book era muito completo, era como se fosse assim 10 horas a mais daquela palestra que a gente achava que tinha consumido tudo, o e-book era tipo 10 vezes mais informações. E eu achei legal assim a tua iniciativa, porque dá a oportunidade para quem está nos assistindo, de quem se interessou, ter a oportunidade de entender realmente melhor o passo a passo, como é que funciona ali o meio, os documentos, as oportunidades, como fazer o cadastro, onde encontrar esse cadastro. Então, assim, eu achei genial essa tua iniciativa de dar a oportunidade de quem está nos assistindo ter acesso a algo que é tão importante, que é uma oportunidade de você mudar de vida, né? Por que não? Porque se você aumenta seu faturamento, você muda a realidade financeira que você está atualmente. E sabendo da realidade do MEI, né? Esse e-book ele vai estar num preço surreal. Olha aí, Entendeu? gente, olha surreal, né? Então ele vai estar disponível brevemente, acredito que dia 1º de agosto já, né? Então depois de amanhã, na plataforma no Hotmart e na Eduz. Que inclusive, né, o link vai estar aqui, né, no episódio, quem tiver interesse. O link, entendeu? Sigam a gente no YouTube, a gente tem um canal lá que é o Amigo MEI, né, que a gente fala muito do microempreendedor individual, das oportunidades, da rotina, né? E também no nosso canal no Instagram, não é nem canal, é nosso perfil do Instagram, né? Que a gente fala também muito sobre licitações. Brevemente a gente vai também pautar aqui alguma coisa para pregoeiro, então o pessoal vai acompanhando aí o que a gente vai fazer, a gente vai colocar alguns materiais e o que a gente quer é o quê? Profissionalização. E Kenneth, vou te levantar um dado aqui em relação ao MEI. Sabe quantos MEIs a gente tem hoje aberto no Brasil? Não faço a mínima ideia. A gente tem 15 milhões de empresas, mais de 15 milhões, 15 milhões e 700 e alguma coisa de empresa aberta no Brasil, MEI. Caramba. Imagina a quantidade de gente que poderia estar faturando com o governo. E às vezes nem sabe, né? Às vezes não, quase sempre não sabe dessa oportunidade. Então o cara vai lá, ele acha que pagou o DAS dele, que tá fazendo obra. Não, meu amigo, vai ganhar dinheiro. Monetarize, capitalize seu negócio para você mudar de perfil. Entendeu? Para você virar um ME, para depois virar um EPP e o céu é o limite. Excelente, excelente. Gente, esse foi mais um ConnectCast falando sobre um assunto legal. Eu confesso que foi além das minhas expectativas. Até eu já estou ansioso aqui para ter acesso ao e-book. Assim que finalizar, já vou ver com o Helder a possibilidade de a gente intensificar ainda mais esse episódio, porque eu acho que vai transformar a vida de muita gente. E você já sabe, né? Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso estado, em todo o Brasil, das oportunidades, segue lá as nossas redes sociais, Estúdio Piauí Connect, e também o nosso canal oficial no YouTube, que é o Piauí Connect. Lá tem vários episódios, assim como esse, muito legal para você maratonar e ficar por dentro de coisas muito interessantes. Te vejo aqui toda semana. Tchau, tchau!